O Thanos na segunda temporada de Round 6 foi colocado ali no time dos caras maus ali da temporada. Ficou implicando com o Myung-Gi, o jogador 333, que é um viciado em drogas, fora várias outras coisas graves que ele cometeu no meio dos jogos. Mas será que ele é esse bicho papão mesmo? Será que o Thanos é ruim, do mal mesmo? Bora trocar ideia disso e descobrir. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes, rapidinho aqui, galera, aquele procedimento de sempre. Se você ainda não é inscrito aqui, poxa, dá essa força pra gente aí, galera, se você acha que a gente merece, né? Deixa seu like, a sua inscrição aí, fortalece a gente pra caramba e faz com que a gente continue trazendo mais vídeos como esse aqui, que a gente toma um cuidado danado pra que seja da mais alta qualidade possível pra você. Nos ajude. Valeu de coração. Odiado por uns e querido por outros, o Thanos em Round 6 foi um personagem bem marcante, né, nessa temporada. Muita gente pensou que ele seria o novo jogador 101 lá da primeira temporada, que era o gangster e o grande antagonista ali entre os jogadores, né, da primeira temporada. Algumas pessoas até têm certeza de que ele realmente foi esse vilão. Esse vídeo não tem o objetivo de defender o Thanos ou as atitudes dele e falar que ele é um anjo do céu, mas a gente vai tentar olhar para o Thanos com uma outra perspectiva. Vamos tentar analisar ele mais a fundo e talvez isso pode nos surpreender e fazer com que a gente veja que Thanos é um personagem muito mais complexo do que a gente imagina. Bom, se a gente for começar a analisar o comportamento dele no começo, antes mesmo dos jogos começarem ali, talvez a gente pode até considerar que Thanos seja até um tanto humilde. Ele é uma figura famosa, um rapper famoso, muita gente assiste seus shows e o adora, como a gente pode notar mesmo com as pessoas que reconhecem ele nos jogos. Por exemplo, no momento antes do jogo da batatinha frita 1, 2, 3, eles estão indo tirar foto e tem uma galera que quer tirar foto junto com ele. E ele aceita tranquilamente, mostrando que provavelmente ele não é aquele tipo de artista que ignora os seus fãs ou coisa assim. Ele gosta de interagir com eles, ele gosta de interagir com os fãs deles. Esse começo, apesar do início da treta entre ele e o jogador 333, o MD-Coin, que eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, ele se mostra um cara até que de boa, tentando conquistar a jogadora que foi a primeira a morrer ali. Alguns podem até dizer que ele foi romântico ali. Mas talvez seja a partir daqui que a personalidade do Thanos começa a ficar mais complexa. Depois de ver que a jogadora foi morta porque ele avisou de uma abelha no pescoço dela e ela se mexeu por isso. E isso mexe com ele, deixando ele em choque, fazendo com que ele recorra ao uso das drogas. E aqui eu percebo que existe um Thanos normal, sem o efeito das drogas, e um Thanos noiado. Aproveitando, eu acho que um questionamento importante a ser feito aqui nesse momento da morte da primeira jogadora de Round 6 é: será que Thanos se sentiu culpado pela morte dela? E talvez foi a partir daí que ele teve essa recaída nas drogas e ficou esse cara descontrolado nos jogos? Porque se você for ver bem, a maioria das pessoas não estavam acreditando no Jihan sobre os avisos dele que se você se mexesse, iria morrer. Quando a abelha posou na jogadora, ela pergunta pra ele o que era. Ele poderia falar que era uma mosquinha e tal, algo mais suave ali, mas ele falou abelha. E isso assustou ela demais, e por causa disso, ela morreu. Ele ainda não sabia o que significava ser eliminado ali nos jogos. Foi algo inesperado e a reação dele depois dali fica bem evidente isso, que ele ficou em extremo estado de choque. Aliás, já me diz nos comentários o que vocês acham disso. Eu não sei o que vocês vão achar desse tema, mas uma coisa eu posso dar a minha opinião aqui, rapaz, que é certeira. Você precisa do inglês na sua vida. Meu amigo, se você não ter o inglês nesse momento aqui em que estamos, você tá muito pra trás. E o método BWay pode te ajudar muito a alcançar isso, cara. Com os ensinamentos do Jonas Bressan, você muito provavelmente vai conseguir colocar a sua carreira num salto gigantesco lá em cima. Galera, eu posso dizer pra vocês que eu sou prova disso. O meu trabalho, além do YouTube, eu sou analista de sistemas e eu trabalho pra pessoas lá de fora, ou seja, eu uso o inglês pra trabalhar. E o meu salário é muito
muito maior que as pessoas que moram aqui no Brasil. Além desse upgrade que você vai ter na sua carreira sabendo o inglês, você vai também ter a oportunidade de conhecer na sua raiz as histórias criadas pelos mais famosos mundos de fantasia, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, entre outras coisas. Você vai entender a história na sua raiz. Existem várias empresas que estão procurando pessoas com o inglês. Então, cara, não perde tempo. Clica aqui no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado para você finalmente conseguir começar a falar inglês e dar um up na tua carreira. Vai lá. Bom, mas voltando aqui pro Thanos aqui, existem alguns pontos do Thanos bem interessantes que às vezes passa despercebido para alguns, como por exemplo no início do segundo jogo. Nesse jogo, as pessoas deveriam formar equipes de 5 pessoas. O Thanos, nesse momento, corre até a jogadora 380 e fala para ela se juntar ao time dela. Inclusive, ele fala que iria cuidar dela. E nesse momento, ela fala que já tinha se juntado a alguém. E é quando finalmente ela e o jogador 125, o Minso, se juntam ao time deles. Vendo sem perceber essa cena direito, você não acha nada demais. Acontece que nesses jogos de equipes, principalmente nesses de equipes, como vimos várias vezes, é evidente o preconceito com relação às pessoas que aparentam ser fracas, como mulheres em geral ou qualquer pessoa já de idade avançada. Sim, é verdade que talvez o lado galanteador do Thanos tenha falado mais alto ali para ir até a 380 e convidar ela pro time. Mas ele aceitou também numa boa o Minso, que tinha total vibe de fracote e amedrontado. Ele ainda até falou que ele era meio bonitinho e tal. Mesmo as pessoas falando pro Thanos que ele poderia ser um estorvo, o Thanos trouxe esses caras pro time. Outro momento que dá pra destacar do Thanos é logo após esse segundo jogo, o jogador 124, Nangil, parceiro desde o começo lá do Thanos, começa a azucrinar o Minso. A 380 defende ele e ali começa a aumentar o atrito entre eles, o atrito entre o 124 e a 380. Mas antes que a coisa começasse de fato a esquentar, o Thanos interrompe a briga e de certo modo até defende o Minso, questionando o Minso do porquê que ele trata o Nangil como se fosse seu superior, sendo que eles têm a mesma idade. Tem até um momento que você consegue ver que existe uma certa disputa de personalidades no Thanos ali, aquela disputa do lado ruim, do lado bom dele. Quando no terceiro jogo, eles precisam dividir em turmas conforme é solicitado ali no meio do jogo. Ele expulsa um dos seus amigos ali, sobrando ele, o jogador 124, a 380 e o Minso. Só que quando ele recobra um pouco a noção da realidade ali, ele percebe a ausência dele, o cara que ele mesmo expulsou, e ele sofre por ter deixado o cara lá fora. Talvez se ele tivesse um pouco mais são ali, ele escolhesse o Nangil para expulsar. O Nangil, o jogador 124, é uma pessoa que o Thanos nunca, mas nunca mostrou respeito na temporada inteira. Nem lembrar o nome dele, ele se lembrava. E ele lembra perfeitamente o nome do Minso, que conheceu muito mais tarde. O Thanos deixou ele na turma porque ele simplesmente fazia tudo para ele. E Nangil foi de fato uma pessoa horrível desde o primeiro momento da temporada. Tem até um momento que fica muito explícito essa falta de respeito do Thanos com o Nangil. No episódio 6, depois do terceiro jogo, o Minso tá voltando pros dormitórios e o Thanos vem nele todo preocupado, porque de fato ele ficou preocupado com ele e tudo mais. E ele ainda fala pra ele que eu achei que era você do meu lado. Depois que eu percebi que era esse otário, ele tava apontando pro Nangil, o jogador 124. Ou seja, respeito zero, meu amigo. Mas o embate do Thanos contra o jogador 333, o MD Coin, durante toda a temporada, talvez foi o que fez o Thanos ganhar mais o rótulo de o mauzão ali. O jogador 333 era investidor de Bitcoin e incentivava as pessoas a investir ou não. O Thanos perdeu toda a sua grana seguindo o conselho do jogador 333. Todo mundo pensa que o jogador 333 é um anjo, só porque ele é bonitão e tem essa carinha de inocente. O que ninguém liga é que esse cara tava foragido. Ele tava se escondendo porque ele estava sendo investigado por estelionato. Fora que esse carinha aí, esse anjinho, abandonou a jogadora 222 quando ela mais precisava. O jogador 333 não fez só o Thanos perder dinheiro. Ele
fez várias pessoas aí perder dinheiro ao redor do mundo, com seus esquemas, bem parecido aí com o que a gente vê hoje em dia aí. Então não, ele não é esse santinho que todo mundo aí endeusa. Você aí no lugar do Thanos, eu tenho certeza que se investisse nas calls do MD Coin e perdesse tudo, ficaria pistola assim como o Thanos, ou talvez até mais. Mas se vocês quiserem que depois eu faça um vídeo analisando mais profundamente o jogador 336, assim como eu tô fazendo com o Thanos, deixa aqui nos comentários caso vocês quiserem. Obviamente eu não vou falar que o Thanos é uma pessoa maravilhosa e teve redenção aqui na série, longe disso, ele não teve. Ainda acho que ele seja uma pessoa de comportamento perigoso, muito devido ao uso das drogas. Por causa delas, ele acabou causando a morte de alguns jogadores propositalmente, e de pouco a pouco as drogas foi tornando ele cada vez mais instável. Mas dá pra perceber que Thanos, por mais que o uso das drogas estivesse cada vez mais frequentes ali nos jogos, à medida que os jogos iam passando, ele tinha momentos que mostrava empatia com as pessoas, principalmente ali com as pessoas do seu grupo. Preconceitos que a maioria ali sempre mostrava, Thanos nunca teve nada disso. Você percebia que ele sempre tentava manter o grupo calmo, que o grupo não tivesse brigas internas ali que quase sempre eram iniciadas pelo Nangil, tentando se impor como vice-capitão do time e sempre abusando da 380 e do Minso. O Thanos sempre cortava o comportamento abusivo do Nangil e até protegia as pessoas que o Nangil ficava implicando. Se ele era esse cara mal ou um cara do bem, eu vou deixar você decidir. Mas é muito legal analisar um personagem como ele, porque como disse, existe várias camadas nele. E vários pedaços da história, um comportamento de um jeito, e outros vários pedaços, um comportamento totalmente oposto, que contrastava com tudo que ele já tinha feito. Eu não sei vocês, mas me faz imaginar como seria o Thanos nos jogos sem usar nada de drogas. Totalmente consciente todos os jogos. Talvez fosse muito diferente do que a gente já viu. Mas isso só mostra o quão complexo é o personagem e mostra o trabalho excelente que o criador de Round 6 fez, principalmente nessa segunda temporada. Tá aí, galera, mais um vídeo aqui de Round 6. Dessa vez a gente era fazendo uma análise bem profunda do Thanos, que eu acho um personagem talvez até muito subestimado aqui na série. As pessoas eu acho que colocam ele como muito superficial e eu já acho diferente. Eu acho que ele possui várias camadas ali e é muito legal a gente conseguir observar essas coisas que às vezes a gente passa, deixa batido a gente assistir na série entendendo a história. Às vezes personagens como o Thanos ou como outros aí da série ficam meio apagadinhos, né? Acho legal a gente fazer essa análise mais profunda. Bom, aproveitando aqui, galera, se você ainda não deu o teu like, a tua inscrição, aproveita pra dar essa ajuda pra gente aqui, a gente precisa muito crescer. Mas só se você achar que eu sou merecedor. Se não, não tem problema nenhum, me diga o que eu preciso melhorar, porque é isso que eu quero pra vocês, sempre evoluir. Valeu? De coração, agradeço toda a receptividade de vocês aí, galera. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!